vivenciar o diálogo como ação espiritual. Vivenciar o reconhecimento mútuo. O reconhecimento de aspectos em mim que eu nego e que eu rejeito. Incluir esses aspectos para poder lidar. E assim poder, a partir de mim, incluir o outro e o quão diferente é o outro de mim. Mas eu posso reconhecer essa diferença e incluir. Então, aí, o que é mesmo necessário para dialogar? Um processo de expansão da consciência. E o que eu estou chamando de consciência aqui é uma capacidade de autopercepção e autorreflexão. É isso que é consciência. É claro, você pode ver consciência como tantas outras possibilidades. Eu estou trazendo aqui a possibilidade da gente ampliar a capacidade de autorreflexão e autopercepção. Eu preciso perceber e refletir sobre o impacto que eu causo no outro e na vida. Porque se eu passar batido por isso, eu estou sendo absolutamente inconsciente do meu viver. E a palavra que você estava falando, eu pensando, né, que a palavra consciência, ela está muito deturpada. Porque as pessoas usam muito assim, tenha consciência, como se assim, tenha consciência de que o que eu acredito é a verdade. Também, né? Também, isso. Está se usando muito isso. Tenha consciência, você precisa ter consciência, você precisa ter consciência de que você precisa ter consciência de que eu tenho a verdade. E uma certa banalização da palavra consciência, né? Então, nesse sentido, o que eu trago é ampliar a capacidade de autopercepção e autorreflexão. E do impacto que eu causo para o outro, para a vida, para a natureza. Do impacto que eu causo em mim mesma. Essas dimensões. Então, o que é que precisa para dialogar? Foi essa pergunta, né, que eu fiz. Ampliação da consciência. Uma disposição interna. Uma disposição interna. Eu decido tornar consciente meus diálogos internos. Então, essa é uma primeira ação. Eu decido tornar consciente meus diálogos. Eu coloquei diálogo até para ser boazinha, sabia? Eu botei diálogo para ser boazinha. Mas eu decido tornar consciente as minhas conversas internas, que nem sempre são diálogos. São brigas, são exclusões. Às vezes, somos até muito cruéis com a gente. Sim? Quero ouvir. Sim? Sim! Sim! Exige muito da gente. Níveis de exigência, de perfeccionismo, medo de ser visto de uma forma diferente daquela que eu quero que as pessoas me vejam. E tem essa raiz que é a raiz do medo. E que a gente precisa aceitar para poder transformar. Então, eu decido tornar consciente meus diálogos internos. Como são essas conversas internas? Vocês já observaram? E a depender das circunstâncias de vida que vocês estejam vivendo, como é que você conversa com você mesmo? Suas conversas são muito críticas com você? Tá rindo? São severas. Como a Moema está dizendo, são severas. Uma dificuldade de reconhecimento das nossas sombras. Existe uma dificuldade de reconhecer aqueles aspectos assim, mais malzinhos, vamos dizer assim. Vou contar para vocês um caso. Eu vivi uma situação
muito delicada há muitos anos atrás. Eu perdi um irmão num acidente de carro. Ele tinha 21 anos, eu tinha 22 na época. E ele deixou um filhinho de 7 meses, que eu sou madrinha. E aconteceu algo para mim que foi uma coisa terrível, terrível. Tinha perda do meu irmão, eu sou a primeira, ele era o segundo, era muito ligada a ele. Só que aconteceu, eu vou chamar de um fenômeno. Aquela criança que ficou, meu afilhado, com 7 meses de idade, e que minha família inteira paparicava aquela criança, ele perdeu o pai. Eu comecei a perceber que eu ficava muito irritada com a criança. E aquilo eu escondia de qualquer jeito. Imagine você que monstro. Uma pessoa monstruosa. Só podia ser. Como é que alguém podia ficar irritada com uma criança, um bebê? Mas cada vez que eu chegava próxima a alguma coisa, me dava uma agonia, me dava uma ansiedade, eu não conseguia. E o tempo foi passando, ele com 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, e aquilo me consumia. Eu não tinha coragem de dizer a ninguém isso. Porque era muito feio. Era uma coisa que eu não tinha ideia de onde vinha, mas acontecia. Acontecia. E quanto mais eu rejeitava, mas eu não conseguia realmente amar aquela criança. Porque qual era a minha idealização? Eu tinha que amar aquela criança da forma mais inteira possível. Isso era o que era pedido por mim. Socialmente também. Então eu não podia mostrar para ninguém aquilo. Eu tinha que esconder o monstro que eu era. Eu travei uma luta muito grande. Já sabem de onde está vindo o DGCC, né? Eu travei uma luta muito grande comigo em relação a isso. Porque quando isso vinha, eu dizia, não, eu não quero saber. Isso não é possível, não quero ver. E como sou uma pessoa que eu gosto de aprofundar, é importante para mim estar no mundo aprofundando, chegou um momento em que aquilo me exauriu. E aí eu disse para mim mesmo, ok, se é assim, se eu não consigo mudar isso, então o que seja. Eu realmente devo ser uma pessoa monstruosa, mas é isso. Eu vou aceitar essa monstruosidade em mim. Adivinham o que aconteceu? Acabou. Agora, eu tô falando isso pra vocês longe de ter sido mágico, tá claro? Foi um trabalho, foi um processo, e que no momento em que verdadeiramente eu pude incorporar aquilo, sumiu, desapareceu. Aquilo se integrou em mim e eu realmente passei a amar meu sobrinho. Ele conhece essa história, eu já contei pra ele. Amar verdadeiramente meu sobrinho. Acabou. Então, eu tô contando isso pra vocês porque às vezes a gente também tende a idealizar. E eu quero cada vez mais sair de algum plano da idealização. E quando a gente chega aqui na frente vai falar de diálogo, de gestão de conflito, como se, né, fosse a pessoa mais resolvida do mundo. Longe disso. Eu estudo sobre isso. Isso é algo como jornada de vida. Mas eu falo disso a partir de um ponto da minha humanidade. É isso que me interessa. Por isso eu compartilho essas histórias também com vocês. Então, para dialogar como ação espiritual, eu preciso decidir tornar consciente meus diálogos internos. Sabe esses... Eu gosto muito de... E algumas pessoas me ajudaram a denominar isso de bolhas de pensamento. Aquelas revistas em quadrinhos que tem aquelas bolinhas. Tá todo mundo aqui cheio de bolinha enquanto eu estou falando.
né? Você tem sua bolinha. Ah, foi assim? Tem alguns parentes meus aqui que provavelmente nem conheciam essa história. Então, e vários outros. E aí tem as bolinhas. As bolinhas vão surgindo, é isso? Enquanto eu falo, vocês estão aí com uma série de bolinhas. E essas bolinhas vêm das histórias de vocês, das memórias de vocês, das crenças de vocês. E essas bolinhas, elas se transformam em conversas internas. Enquanto eu estou aqui falando com vocês, vocês estão aí conversando com vocês. Sim? Sim. Tem isso. Tem esse fenômeno. Então, o primeiro ponto é eu tornar consciente esse diálogo interno, essas bolhas de pensamento. Ter a consciência da existência delas. E ter a consciência que elas interferem na minha forma de estar no mundo. Ter a consciência que muitas vezes essas bolinhas se transformam numa verdade. Eu classifico, eu julgo e tomo como sendo verdade. Sem perceber que elas são formatadas até antes de mim. Antes de mim. Porque tem a ver com uma história familiar, com um contexto, com uma cultura, lugar onde eu nasci, o inconsciente coletivo, minhas bolhas de pensamento. Então, quando eu decido tornar consciente meus diálogos internos, e quando eu digo tornar consciente é, opa, peguei aqui agora, um bolhão, pluf. Posso pegar um bolhão aqui agora. Será que o pessoal está gostando do que eu estou falando? Será que está interessando? Será que isso que eu estou falando está repercutindo? Eu posso explicitar isso? Ou posso, a partir de gestos ou do que eu perceber de vocês, agarrar isso como sendo a verdade? Tipo, estão gostando. Não estão gostando. Na dualidade. Percebem isso? E tomar isso como verdade. Então, a nossa tendência é colocarmos nossas bolhas de pensamento como sendo verdades. Mas não só isso. É agir em função disso.